Olá, como vocês estão? Muito bem, obrigada. Tudo bem. É um prazer muito grande receber vocês aqui. Então, eu estou aqui com a Maria Amanda, Vantuíra, Alexandra. E essa turma está fazendo o que aqui, né? Eu trouxe vocês aqui para trazer para a gente uma experiência de como foi o Workshop Nefesh na vida de vocês. Então, essas pessoas maravilhosas que estão aqui, que participaram, fizeram parte da história do Instituto Nefesh, faz parte da história do Instituto Nefesh. E nós temos aqui 3 gerações, né? A geração da Alexandra, que está aí com 14 anos, mais ou menos, né, Alexandra? É. A Amanda, a Maria Amanda, que está com... Acho que uns 5 anos, uns 5 né? anos. 5 anos. E o Vantuí, nosso caçulinha. 6 meses, 9 meses? Uns 9 meses, bebê. Por aí. O bebê tá aí no crescimento, né? E eu tô, assim, curiosa para saber o que o Workshop Nefesh proporcionou, né, na vida de vocês, trouxe de experiência, né? Então, um bate-papo aqui só para que a gente entenda um pouquinho, porque a gente fala desse tal Workshop Nefesh, mas o que é isso? Sim. Né? É difícil explicar, na verdade, para quem pergunta. Sim. E depois, palavras, né, para a gente expressar. E depois vocês também são proibidos, né? O que eu posso falar? Você assina um contrato a hora que chega lá. Né? Quer dizer, não pode fazer. E aí eu queria começar falando um pouquinho de mudança. Tá? Então, o nosso cérebro ele está organizado para que a gente não mude, para que a gente não provoque mudanças. Sim. Porque nós gastamos muita energia para mudar pequenas coisas. Então, para que a gente sobreviva por mais tempo, e isso é o desejo de todo mundo, né? Nós queremos ficar vivos. Sim. Então, para ficar vivo, para ter uma vida longa, eu preciso economizar energia. E o meu cérebro é um autoconsumidor de energia. Então, ele consome energia demais. Então, ele prefere atuar com programas pré-determinados. Então, eu vou criando hábitos, eu vou criando modelos, eu vou criando estrutura. Então, é sempre passando pela mesma rua, é sempre comendo no mesmo restaurante, é sempre o de sempre. O de sempre. O medo do novo, né? Exato, o medo do novo. Então, nós temos uma tendência muito grande a não fazer mudanças, para as coisas ficarem ali, no mesmo lugar. Aí eu começo a ficar curiosa, o que foi que deu start para vocês quererem ir no Workshop Nefesh? Porque, de alguma forma, vocês sabiam que alguma coisa ia mudar. Sim. E vocês estavam desejando uma mudança, porque para que eu vou numa imersão de 3 dias se não houver alguma coisa que eu queira mudar? Não vai fazer sentido. Isso. Agora, uma vez que o seu cérebro não quer isso, e ele está desconfortável com isso, então eu sempre digo para o Alcides que todas as vezes que a gente abre uma turma do Workshop Nefesh, o número de pessoas que se inscrevem e desiste daria para fazer 3 no mês. Isso é normal. Normalíssimo. Então, a minha pergunta aqui para vocês é: qual foi o start para que você quisesse fazer esse enfrentamento de ir num lugar onde você não sabe o que vai acontecer? Como foi isso? Quem... Pode começar, Alexandra. Ela mais velha. Eu acho que a zona de conforto, né? Ela te deixa ali num como que eu vou dizer? É confortável você ficar ali na zona de conforto. Mas chega um momento que você não evolui mais. Você não consegue mais evoluir. E daí, como você não evolui mais, parece que você vai afundando, né? Eu sinto isso. Assim, você gasta energia para mudar, você tem que ir atrás, você tem que buscar, mas isso te mantém vivo também. Agora, se você para e se acomoda, aí a tendência é você ir perdendo aquela energia que te mantém vivo. E daí você vai, então,
afundando. Então, Se fechando, né? Se eu estou entendendo... Desmotivando, Sim. perdendo o interesse pelas coisas. E eu, pelo menos, eu procurei no Nefesh, porque eu cheguei num ponto da minha fase profissional e que eu não conseguia mais evoluir. E daí eu comecei a pensar em desistir da profissão. Falando em fase profissional, se apresente para nós, né? Quem é Eu sou a Alexandra, fisioterapeuta, trabalho com microfisioterapia, que é uma técnica que a gente estimula os pontos do corpo, trabalha os pontos para buscar um equilíbrio físico e emocional, né? Porque antigamente, quando eu fiz a faculdade, a gente estudava muito em melhorar a parte física e não tinha essa noção que o pessoal fala hoje, né? Esse conhecimento do quanto é importante você estar em equilíbrio com todas em todas as áreas ali, né? Física e emocional. E daí fiz lá a faculdade de fisioterapia, comecei a trabalhar para melhorar fisicamente os meus pacientes, mas chega num ponto que você não consegue. Mas tem paciente que você não consegue evoluir só trabalhando a parte física. Tá faltando a parte emocional também, né? E daí a terapia Nefesh, que depois que eu fiz o workshop, você fala, nossa, isso daqui é maravilhoso, é fantástico, mudou minha vida, eu tenho que levar isso para mais pessoas. Sim, aí você quer arrastar todo mundo, você né? quer fazer, você quer aprender, você quer Você levar tá lá a família, pensando. meus amigos, todo mundo. Fulano tem que vir. Aí você diz, Aí cara, eu fui você pra precisa formação. fazer um Nefesh. Ele fala assim, quem é você para dizer que eu preciso de alguma coisa? Aí quando escuta assim, você piorou depois que você foi aí, acontece. Eu gosto de dizer assim para a pessoa, né? As pessoas que são boazinhas e que vão fazer um Nefesh, eu sugiro que elas nunca digam para ninguém que elas vão fazer ou que elas fizeram, né? Porque acontece isso. Você não era assim. Você Por que fica você tá ruim. falando não agora? Sabe que eu cheguei no Nefesh, né? Por relatos de dois amigos, né? O Giovanni e o Newton. E eu procurei eles, porque eu via que eles procuravam sempre melhorias pessoais, né? Desenvolvimento pessoal. E eles falaram Nefesh. O que é Nefesh? Só vai. Nem tem que pensa, conversar? só vai. Não, com a Sandra e com o Alcides. Tá bom. O que é o Nefesh? E eu procurei o Nefesh depois dos relatos deles, justamente mais ou menos o que ela falou, de estagnação. E chegando no Nefesh, passando por todo o workshop, você descobre que é outra coisa, né? Mais coisa ainda. Mas o motivo foi estagnação. Você chega num momento que você fala, nossa, eu tô bem, mas o que tá travando? O que não vai mais para frente? E como foi que o Newton e o Giovanni te convenceram? Qual foi a magia para que você desse o start para essa mudança, para ir em direção a isso? O Giovanni sempre busca desenvolver... O Giovanni e o Newton, né? Sempre buscam desenvolvimento, fazer cursos, treinamentos e tudo mais. E eu procurei o Giovanni. Eu estava numa fase de transição de carreira, o que eu fazia, o que eu não fazia. E ele também estava passando por algo parecido. E ele falou assim, o Nefesh vai te conectar com você mesmo. E a partir disso, aí você decide o que você quer fazer. E a conversa com o Newton foi mais ou menos isso. O Newton falou, você vai aprender a assumir a responsabilidade sobre si mesmo. Né? Parar de esperar dos outros e é você que faz mesmo. E eu falei, opa, peraí, eu sabia que era comigo mesmo, mas se eles fizeram esse negócio e foi tão bom para eles, porque o relato do Giovanni e depois da Ju, né? A Ju foi da minha turma no Nefesh, né? Que é a esposa dele. O relato da Ju, de que o Giovanni mudou em casa, o relato da Lu, que é a esposa do Newton, né? De que o Newton também, o Newton bombou, né? O Newton foi para cima. O Newton saiu de um fazedor de embalagem de sorvete para a maior indústria de descartáveis do Brasil, né? Exatamente.
E tá Depois conquistando, do workshop Nefest, está conquistando o mundo. o mundo agora, exatamente. Né? Foi o start dele também. E ele diz muito isso, né? Eu falei, opa, peraí, se esse cara tá aqui, e são duas pessoas da minha alta confiança. Falei, se esses dois caras fizeram e fizeram tão bem para eles não me indicariam alguma coisa que não fosse boa só por vender alguma coisa ou por eu participar de alguma coisa que fosse à toa. Foi aí que eu decidi, aí eu Pra você ver o quanto que as crenças limitam a gente, Sim. né? limita. O quanto que te impede, assim, de você evoluir. Exatamente. Sim. E você hoje trabalha com o quê, Vantuíro? Eu sou administrador por formação e eu trabalho com marketing digital. Agora eu tenho desenvolvido ainda mais isso, né? Estava procrastinando. E aí, a partir do momento que eu assumi que eu vou fazer isso de fato, né? Antes a gente vai empurrando com a barriga, né? O famoso Sim. empurrar com a barriga. E agora eu tô escalando o meu negócio e está sendo muito legal. Ai, que bacana. E conta para nós, Maria Amanda, como que é a sua história, né? O que você faz, para a gente saber qual foi o seu start. Né? Bom, meu nome é Maria Amanda, sou psicóloga e terapeuta CNT, né? Me formei pelo Instituto. E quando eu busquei o workshop Nefest, eu já estava fazendo o processo terapêutico, né? Então eu percebi o quanto aquela terapia era bom para mim. Eu falei, cara, eu preciso de algo para melhorar ainda mais. Porque eu me vi numa situação que eu estava no fundo do poço, comecei a desenvolver crise de ansiedade, eram umas crises muito feias. E eu, enquanto psicóloga, eu não aceitava sentir aquilo. Eu me via naquela, como que eu, que ajudo pessoas, estou nessa posição e eu não consigo fazer por mim? E aí o fato de eu ser ajudada, aquilo também me provocava um desgosto, uma insatisfação comigo mesma. E eu pensei, eu preciso buscar ajuda. E aí surgiu outro conflito, né, que era em relação à maternidade, então eu queria muito ser mãe, e aquilo que eu quero é o que eu não quero. Uhum. E aí foi onde eu me peguei diante de eu não querer ser mãe. Então era um confronto muito grande dentro de mim. E as crises começaram a ficar piores. E aí a Sônia falou pra mim, você vai pro workshop Nefest, você só vai. E eu precisava do ato de coragem naquele momento, né? De você chegar no fundo do poço, você ter sensações no corpo, o seu corpo gritar, se rasgar e você não conseguir fazer. Não conseguia respirar. Parecia que eu levava um coice todo momento. Então, só quem passa pela ansiedade... É a crise mesmo, né? Nossa, a crise, gente, era horrível. Eu chorava que eu não sabia por quê. Eu tava no mercado um dia, que foi, eu acho que o estupim pra mim. Eu tava no mercado, e aí me deu um tom, vem de uma vez, né? Tom, falei, o que eu tô fazendo aqui? Essas pessoas perto de mim. Comecei a ter fobia social. Fui correndo embora, chorando, larguei as compras. Falei, cara, eu preciso de ajuda. E aí ia coincidir de ter o workshop. Falei, vou. Fui, meu Deus. Era porrada em cima de porrada, né? E aí foi onde eu me encontrei. Então, eu costumo dizer, né, que existe a Maria Amanda antes do workshop e pós-workshop, porque até antes eu nem me reconhecia. Eu era Amanda Andrade. Eu não reconhecia meu nome, eu não reconhecia a minha história. Então, eu precisei olhar para esses pontos fortes dentro de mim, porque daí também é onde minha profissão também estava decaindo, né? Porque quando eu vi o outro, eu vi a dor do outro, e aí eu vi a minha dor, e eu não entendia isso. Então, lá no workshop, quando eu vi a minha dor, foi o clique, né? Foi a virada de chave. E aí eu consegui desenvolver muito minha carreira, eu enquanto mãe, eu enquanto filha. Não é à toa que eu emagreci 24 quilos, né? As pessoas me perguntam, por que você emagreceu tanto? As pessoas não me reconhecem. Se eu te mostrar uma foto minha do workshop... É por isso que o Alcides falou. Sim! Sim. E aí, por que você emagreceu? Parei de beber, né? Melhorei meus hábitos. Só que, assim, eu ressignificar a minha maternidade, principalmente a maternidade da minha mãe, fez todo sentido. E, querendo ou não, o workshop me proporcionou isso, né? Olhar para ela, olhar para eles, né? Da onde eu vim. E, querendo ou não, melhorou 100% tudo. A conexão com eles, a conexão com a minha filha, a conexão comigo mesma. Então, hoje eu consigo parar, me observar. Espera lá, por que você está sentindo isso? E hoje vocês têm um trabalho fantástico lá na cidade, Sim, né? e aí o medo, né? Como que eu vou ser psicóloga? Não, eu preciso mudar, abrir minha clínica. Com medo, né? Era sublocada em uma sala, numa outra clínica. Eu falei, não, a gente tem potencial para ter o nosso espaço, né? Eu e a Samira juntas. A gente tem esse potencial, vamos abrir. Colocamos uma casa. Então era bem simples, mas era muito acolhedor. Então, o fato da casa ser simples não significava nada, porque o que a gente transformava lá dentro era muito maior. E aí, a gente tem potencial para uma clínica, espaço clínica mesmo, comercial.
Não tinha um ano que a gente tava lá, né? Ampliar. Mas os sonhos eram gigantes. E aí mudamos, hoje o espaço tá lindo, a gente já atendeu, acho que muitas pessoas já passaram por nós. Esse dia eu tava falando pra Samira, você tem noção quantas pessoas já passaram por nós e tiveram a vida transformadas? É igual que o workshop, né? Você tem essa noção de todas as pessoas que passam por você, que a sua história conta histórias, né? Exato. E que você consegue transformar a história de tantas outras pessoas que transformam tantas outras... É uma pirâmide. E vocês que estão aqui hoje são essa pontinha, né? De praticamente quase 16 mil pessoas que já passaram pelo workshop Nefesh e que se eu tivesse possibilidade de conversar com cada uma delas, eu acredito que eu não escutaria histórias diferentes disso. Sim. Agora eu tô honrado. 16 mil, eu tô aqui. Então, isso é importante. Você não é pouca coisa, né? Mas essa pergunta é uma boa pergunta para Sandra. Você tem noção dessa transformação que você faz na vida das pessoas? Não tem. A hora que você deita a cabecinha assim à noite no Eu travesseiro? não tenho a noção da transformação, mas eu tenho a sensação de missão cumprida. Sabe aquela missão de alma? Porque eu passei uma vida inteira acreditando que eu era ninguém, né? Que o que eu tenho nessa vida para fazer na vida, para ser na vida? Então eu achava que eu não tinha competências para isso, porque a comparação, o nível de comparação com as outras jovenzinhas do clã era assim muito desproporcional. Né? Então eu sempre fui a tida como louca, né? Sempre fazendo coisas diferentes do que as meninas normais faziam na minha época. E eu estou falando aí de uns 50 anos, gente. Mais ou menos aí. Então era crucial, né? Você tá um pouco além do que era permitido para o contexto histórico que eu nasci, que eu vivi. E aí, de repente, eu começo a ser uma garota que gosta de futebol, que gosta de jogo, e foi ali que eu me destaquei no esporte, foi onde eu criei valor, né? Eu criei valor na minha vida. Eu cheguei a ser uma das melhores goleiras de Maringá de handebol, cheguei na seleção maringaense de handebol, né? Consegui posição no infanto, no juvenil e no adulto. Eu não consigo ver a Sandra jogando. Goleira? Ah, Cara, olha, era boa, hein? com toda essa pose. E os meus empregos eram por causa do esporte. E, de repente, eu tive uma experiência de Deus, né? Uma experiência dentro da igreja. E essa experiência, primeiro chamado foi, deixa teu esporte. E é tipo assim, como, né? Eu sou alguém por causa disso. Então, quer dizer, tudo que eu tinha construído de mudança positiva foi um chamado para abandonar. Eu falei assim, que coisa doida isso, né? E foi ali o primeiro desafio de mudança, porque é isso, você tem que ter coragem para mudar. Muita. E mudanças é como portais, né? O portal abre, você passa por ele, ou você não passa, né? Quando a gente lembra daquele jovenzinho da caverna lá, que eles abriam os portais e eles nunca aproveitavam. Da Caverna do Dragão? Caverna do Dragão, exato. Então, a Caverna do Dragão, eles tinham saído da essência, do lugar deles, eles viviam num mundo imaginário. Né? E todas as vezes que o portal abria para eles voltar para casa, o que é voltar para casa? É voltar para a minha essência, Sim. é voltar para a minha história, é voltar para aquilo que eu sou. E ali na Caverna do Dragão, eles ficam resolvendo problemas fantasiosos da vida dos outros. Sim, paranoias, né? Os mestres dão as dicas, os portais se abrem, mas eles não entram. Nunca mais vou assistir Caverna do Dragão. Vai assistir diferente agora. Então, a gente está sempre perdendo a oportunidade das aberturas de portal. E eu acredito que o Workshop Nefesh, ele é essa abertura de um portal para a sua vida, para a sua história, para a mudança. Né? E quando eu tive a oportunidade de olhar para essa criança ferida, no sentido de não olhar para a história de uma criança ferida, mas olhar para o potencial Sim.
Não, foi a transformação não só da minha vida, mas a transformação da vida de muitas pessoas. Então, hoje eu tenho essa satisfação de poder estar contribuindo com a vida das pessoas. Mas eu não tenho ideia de quantas pessoas foram impactadas, de transformações que foram feitas. Eu sou curiosa, né? Isso vai Sim. além, né? Do que você já teve lá presencial. Exato. Arrasta Sim. para outras pessoas. Né? Porque a grande vantagem do workshop Nefesh é que você não fica refém da metodologia. Ela te liberta. Sim. Ela te liberta e você vai cuidar da tua vida. Né? Eu penso que o Nefesh, eu ia falar, ele te arma. Eu ia falar uma katana, mas vou abrasileirar, vou falar um facão. Então ele te dá um facão e você vai Sim, cortando desbravando, seus né? traumas, sabe? Tirando a tua frente. Porque depois, no Nefesh você tem vários insights, né? Você fala, nossa, tem esse comportamento por isso. Uhum. Mas acabei de ter um insight Sim. agora, sabe? Mas porque a gente toma consciência de o que vem na cabeça, alguns traumas que geram coisa lá atrás, né? Que foi construída. Sim. E a gente foi... A criança não tem aquela competência que a gente tem hoje, né? Pra ter essa Exatamente, consciência. exatamente. E é isso que pega, né? Mas a o gente olha pra Nefesh trás. dá uma armada, assim. Aí você sai com um facão pra canto lado, né? Tirando da frente. E é isso que eu acho mais legal. E quais foram os seus desbravamentos, Alexandre? Que a Alexandra, eu sei que teve um salto quântico, profissional. Foi gigantesco. Uma profissional altamente competente na área da fisioterapia, da terapia. Eu sei que você... Hoje nós podemos dizer que a Alexandra é uma referência em Maringá na profissão dela. Eu sei. Você sabe que eu sempre apostei muito. Mudou muito, né? Porque, assim, quando eu me formei, eu achei que você sai da faculdade achando que você é um super-herói, que você vai mudar a vida de quem chegar em você ali, né? E daí, no dia a dia, você vê que, nossa, o que eu sei é tão pouco, eu preciso de muito mais do que o que eu aprendi ali para conseguir, né? E daí, o Nefesh que me abriu os olhos mesmo, para olhar o ser humano como um todo e ver que não é só o físico, é o emocional também. Se você não conseguir ferramentas para tratar as duas coisas, você não vai conseguir evoluir, né? E daí eu fui indo nas formações que você foi me levando, e terapeuta, PNL, coisa assim, para ir trabalhando todo esse lado também. E uma coisa que eu admiro, agora, falando do nosso modelo de trabalho no Instituto. Né? Por exemplo, a Alexandra veio como fisioterapeuta, ela fez toda a formação de terapia com a gente, foi para as formações internacionais de programação neurolinguística, né? Só que quando chegou o momento, eu falei assim, Alexandra, não é mais comigo. Isso. Eu falei, não é mais comigo. Você tem potencial para ir mais longe, menina. Vai para micro. Vai para a microterapia. Olha, esse é o caminho que está se abrindo. Né? Eu tive a oportunidade de ser convidada pelo Afonso para a primeira formação de microfisioterapia que teve no Brasil, que é uma escola francesa. Né? Isso. Mas eu queria entrar no mundo da organizacional, de curso. Aí eu falei assim... Porque eu conheci todo o mundo da terapia, eu entendi o quanto isso influenciava na minha profissão, né? E depois eu voltei para a minha profissão, então eu saí da fisioterapia, fiquei um tempo na terapia, entendendo tudo que tinha por trás do corpo, que era o emocional, que, né, que poderia estar desencadeando um problema. E depois eu voltei para a fisioterapia e hoje eu estou trabalhando na minha profissão, né? Sim. Realizada e tudo, e daí conseguindo fazer os meus pacientes evoluírem de fato. Sim. Porque era, né? Assim, era o que faltava. Então, essa que eu acredito que é a nossa riqueza. Né? Porque nós queremos que você vá, que você avance na vida. Sim. Então, o Workshop Nefesh é esse portal. Se você aproveitar e entrar por ele... Área, se você se permitir viver, né? Então, nós temos, dentro
das passagens, né, pelo Instituto Nefest, médico, fisioterapeuta, professores, psicólogos. Os psicólogos, eles resistem um pouco, né? Muito. Porque nós, como semideuses, né? Como é que a gente vai se Resistência. sujeitar a um cursinho que o povo faz aí de 15 dias, né, ao longo de um ano? E nós ficamos 5 anos estudando para o cara libertar uma ansiedade que a gente não consegue na clínica. Sim, era a minha briga comigo, né? Resistência pura. Exato. Né? Como se sujeitar a uma psicopedagoga, né? Que foi com quem você foi Sim. fazer a terapia, a Sônia, que é uma grande referência Sim. lá na cidade de vocês também. E sendo que eu sou psicóloga, né? Se rebaixar isso, e não tem nada de se rebaixar, né? São fazeres diferentes, são atuações diferentes. Então, nós já tivemos médicos de toda e qualquer especialidade com a gente, e todos eles, sem exceção, têm uma admiração muito grande. Eu tive, no início do workshop Nefest, que eu tinha muito medo, né, do que a gente fazia lá, e também, começando, eu tinha um médico que acompanhou a gente por 5 anos, um cardiologista, e gostava muito de todo o trabalho que a gente realizava. Então, é um portal de transformação, né? Você disse que teve uma... Você falou agora uma outra palavra muito legal que o Nefest traz, é uma permissão. A gente dá uma permissão para a criança, para nossa criança, né? Sim. ter sucesso. Ou melhor, para nós mesmos, né? Criança, enfim. É um processo de permissão. Eu me permito fazer o que eu quiser, assumo responsabilidade. Isso eu acho muito legal. Sim. E Essa realmente, para permissão. ter a transformação, a gente precisa se permitir, né? Eu me identifiquei com a história da Alexandra nessa relação profissional. Porque eu me via numa areia movediça, né? Aham. E depois... Você chega num ponto que estaciona. Sim, E daí você pensa assim, e agora? sim. E que quando eu eu fiz o faço? curso de terapia, eu pensei, e agora eu vou fazer o quê? E o Alcides ainda falava pra mim, escolhe. Vai pra psicologia ou vai pra terapia. Eu falava, meu Deus, mas como que eu vou fazer isso? Porque as pessoas vão em cima de você. E realmente foi o que aconteceu. Eu comecei a dar muito resultado e Incomoda. eu comecei a incomodar. Então, as pessoas da região vão para ser atendidas por mim. Eu consigo atender vários países online. E aí, bomba em cima de bomba. Fui denunciada várias vezes pro CRP. Ligava pra Sandra, socorro, e agora? Me denunciaram. E ainda ficam em cima de mim em relação a isso. E sabe por que isso acontece? Toda vez que você for um desbravador, tá? Porque lembra que eu falei no início que o nosso cérebro não gosta de mudanças. Tá? Se você conseguir enxergar além do seu tempo, você vai ser louco. Né? Quantas vezes eu fui chamada de charlatã, eu fui chamada de técnicas obscuras. Sim. E hoje as técnicas Por obscuras... pessoas que não fizeram Nefest. Claro, né? não, De vontade, tá? Não, De claro, vontade. você- não, e essas técnicas obscuras, por que eles falavam isso? Porque o que está chegando hoje, né, com a leitura biológica, com a microfisioterapia, eu falava disso há 20 anos, né, Alexandra? A Alexandra Sim. começou comigo ali, quando começou a formação de terapia, ela fez a primeira formação de terapia com o Instituto Nefest. Então, era uma coisa que não se ouvia falar no Brasil. Memória celular, Sim. registro de memórias emocionais no corpo, que você dilui isso e a sua vida muda. Né? Você descongela. Descongelar, o que é isso? Descongelar o quê? Não, ó, uma vez que você mudou a memória congelada que está lá, sua vida muda instantaneamente. Como muda instantaneamente? Então, Como é que você faz a pessoa entender isso, né? Sim. não, Tem que passar pelo Tem processo. que passar pelo processo. porque exatamente. aí a psicologia vem, a mais rápida, a terapia mais rápida é a breve, a TCC. Né? Então, para você trabalhar uma fobia, você precisava ir na breve 10 sessões, Sim. na TCC uns 3 meses, e aí eu dizia assim, 15 minutos a gente resolve. Sim. 15 minutos nós liberamos isso. Vem para um workshop Nefest, você sai sem ansiedade. Quer dizer, de uma crise do nada e sai, a vida muda. Como que você explica isso?
Você não explica. Por quê? Porque você está à frente do tempo. Então, eu digo que eu entrei num movimento à frente do tempo e as pessoas não conseguiam entender porque isso não era palpável. Sim. Então, quando você consegue concretizar, por exemplo, hoje eu consigo, por exemplo, dizer o que eu faço. Num material, né? Por quê? Tem Porque eu criei uma Você metodologia, desenvolveu. eu desenvolvi um jogo que eu concretizei, né, essa loucura de como o seu trauma se instala e como ele repete de 20 em 28 dias. Né? E por que isso acontece? Porque você tem uma neurologia, né? Você tem uma memória neurológica. Programadinho ali. Programadinho. Então, às vezes, você é uma pessoa que tem muita raiva, ou você tem muita tristeza, ou você não consegue ter afetos. Por que isso acontece? Isso acontece porque você tem uma neurofisiologia. Então, você tem ali os seus neurônios, né, bloqueados ali, e cada vez que você investe em um comportamento, você vai ter mais aquele comportamento. Tá? Então, você vai ter uma mais forma de- vesículas, né, reforça emocionais. ele. Você reforça ele. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que reage com raiva, então, quanto mais você reage com raiva, mais você deixa aberto essa transmissão de neurotransmissor para reagir com raiva. E se você reage com raiva, você vai ter dificuldade para afeto. Você vai ter dificuldade para alegria. Travou. Porque você trava, Vai. você enrijece ali a alegria, você enrijece o afeto e você deixa mais aberto esse processo da De raiva. raiva. Quando você vai para o workshop Nefesh, a gente estimula de forma lúdica que você quebre, né, ali, às vezes no susto, né, essa rigidez do afeto, essa rigidez da alegria que estava ali bloqueado. Por quê? Porque você nunca fez o transporte dessa substância para os seus neurotransmissores. Você nunca fez sinapses, né, de coragem. Você nunca fez Cria sinapses. conexões. Ent- Sim, Então, Criar conexões. você vai criar essas conexões no workshop Nefesh que estavam ali travadas. E aí você descobre, poxa, mas eu posso ser feliz? Sim. Eu posso ser isso? Eu posso ser isso? É a Eu permissão. quero ser isso aqui. É a permissão. É. É a permissão de transformação. Isso, a pessoa só reconhece aquilo que ela conhece. Então, ela tem que passar pelo aquele caminho uma vez para depois ela Tomar né? consciência. tomar consciência, senão tá no inconsciente. Então, eu digo para aqueles que são meio loucos aí na sua vida e estão travados, né? Porque às vezes você tem ideias, você tem sonhos, mas você olha para o mundo e fala assim, mas ninguém está fazendo isso? Oh, que beleza! Faça você. É aí que é um Sim. momento. Ninguém está fazendo? Faça você. Se alguém chegasse para mim e dissesse, há 20 anos, que foi quando nós começamos o workshop Nefesh em 2003, em Brasília. Nós iniciamos o processo, lá foi o primeiro, depois, com esse modelo todo que a gente teve, foi em 2006, em IEP. Então, quando eu comecei isso, era loucura. Não tinha nada concreto, né? Mas teve alguns que apoiram e que foram. Então, se você tem ali um sonho e você acha que está faltando essa energia para mover esse sonho, o workshop Nefesh é o portal de entrada. Foi um sopro divino para você mesmo, né, Sandra? Foi um sopro divino. É caminho sem volta. Esse é o sem nome do volta, workshop, porque né? você- Sopro de Deus. Era Depois pra que você passa pelo processo, Sim. você Era se pra você transforma. fazer Você mesmo não isso. pensa mais do jeito que você pensava antes. Não, por isso que daí são duas versões, né? Aham. Por isso que tem o eu antes É. e o eu depois. Acho que todo mundo deve relatar exatamente isso, né? O antes e o O antes depois. e o depois. Nossa, eu pego minhas fotos antes, gente, se você... Xoxa, capenga. E é uma pessoa que tem uma vitalidade, uma alegria, né? Que apareceu ali no Nefesh com força, né? Nossa, foi. A minha criança só brincou. Veio Foi uma com- alegria, meu Deus. Veio com força essa alegria. E hoje você está com trabalho com mulheres, né? Vocês estão Sim, a com- gente faz, né? Workshop para mulheres. Eu trabalho muito com crianças.
faço workshop para as crianças em julho, né? E as mães confiam, e aí a gente acaba fazendo atendimento com a mãe, com a criança, e a gente vê muito resultado nisso. E por isso que acaba incomodando, né? Então, quando eu veio aquela denúncia para mim, no momento eu fiquei muito assustada, mas depois eu pensei, poxa, eu tô no caminho certo. Porque as pessoas só vão dar martelada em quem se destaca, em quem faz o bom trabalho, né? Você É sabe assim não com tá outras fazendo nada de pessoas. errado. Exatamente. E aí, o que eu fiz, né? A gente fui buscar lá no código de ética como eu teria que agir. Então, eu tenho a sala para psicologia, a sala para terapia. Então, hoje eu não tenho mais medo dessas denúncias que possam vir esses dias. Eu sei que vão vir mais, né? Estou preparada. E é assim que a gente instrui todo mundo, sempre na ética, né? E foi isso que eu disse para você. Eu Sim. também tenho minhas 2 salas. Né? Se você chega no meu espaço, tem lá a sala para psicologia e a sala para terapia. Você quer psicoterapia? Entra aqui. Nunca entram ali. Nunca entram na sala da psicoterapia. Sim. Mas ela está ali, né? Por quê? Porque o processo não é da fala, né? O processo não é do contar. O que vocês contaram no workshop Nefesh? Vocês lembram o que vocês falaram da vida de vocês? Como se expor? Teve isso? Como que foi isso? A gente só conta pra gente, né? O filme vai passando ali, você ressignificando tudo naquele momento. Eu encontrei uns papéis que eu levei, né, do workshop. E eu falei assim, caramba, como é que era isso na minha vida? Porque você compara, né? O que eu escrevi aqui, o que eu estou fazendo agora? Aquilo que você falou. Qual que é o salto que você deu? E esse processo de comparar a si mesmo, o que eu era lá, o que eu estou fazendo agora, te impulsiona ainda mais, dá um combustível ainda maior para o que você vai fazer. Tá longe? Corta. Dá um combustível ainda maior. Ô, Vantuí, você também já está dando um salto. Making né? off. Já pro digital teu, aí você já está dando um salto já achei legal, um né? espaço aqui para eu fazer podcast. Olha, uma ideia, vídeos. A Alexandra vai fazer, né? Sim. Claro. Os vídeos aqui. Eu também vou vir. Olha lá, ó, já temos um espaço para todo mundo aqui. Ó. Descobrimos novas possibilidades aqui para a gente. Mas essa comparação, ela dá um combustível, né? Porque você se permite, no Nefesh, você se permite ser. Mas você também precisa constantemente se lembrar o que você se permitiu fazer. Para não ficar no esquecimento e praticar as coisas, né? Eu acho que essa comparação que se faz do eu antes, o eu agora, o eu que eu quero no futuro, o Nefesh proporciona isso. Legal. E se vocês tivessem uma pergunta que ficou do Nefesh para fazer, que não deu tempo de ser respondida lá, qual seria? Nossa, agora você me pegou. Eu só vou comentar uma coisa que você falou, a questão dos papéis. Faz 4 anos que eu fiz, né? E eu guardo os meus papéis. E aí, quando às vezes eu me pego em alguma questão, eu vou lá e abro aquelas coisas que eu escrevi pra mim, né? Pra minha criança, eu olho aquilo. Nossa, Tem dá bastante outro coisa boom. que a gente deixa guardado, viu? Tem bastante coisa. Tem bastante, né? Mas os papéis é legal de ler mesmo. Nossa, e revisitar. fica sempre num lugarzinho ali especial. Então eu sempre volto ali para aquilo. Que você perguntou Agora eu tô mesmo? pensando na pergunta. O que você perguntou mesmo? Não, olha, eu perguntei qual foi a pergunta que você... Que ficou sem... Que ficou sem resposta, que pode ter sido para você e que você ainda está buscando, ou que você tem a oportunidade agora de fazer para mim. Caraca. Eu acho que pra mim, eu sempre me pergunto assim, né, quando eu lembro do workshop, como eu posso melhorar nisso? Por que isso está tirando a minha paz nesse momento? Então são coisas que eu sempre me pergunto. E essa pergunta de como eu posso melhorar, lembre-se que nós não queremos melhorar. Então, se eu decido fazer alguma coisa, eu preciso pôr empenho naquilo que eu decido fazer.
Então, e quando eu penso em melhorar, eu preciso também pensar em para quê. Né? Porque eu só vou ter... Por que eu quero melhorar? Por que eu quero melhorar? Tá. Né? Isso vai me levar para que lugar? Então, eu me lembro que quando eu estava nesse mesmo estágio que vocês estavam aí, de paralisação, né? Que chegou no teto. Você sabe que ou você desvia ou não tem crescimento. E é o teu teto, né? E é o teu teto. E quando você desvia, você vai crescer um tempo e você vai chegar num próximo teto. Então, a gente está sempre tendo que fazer essa mudança, tem que fazer esse salto. E eu me lembro que quando eu fui fazer o salto, o que me motivou foi meus filhos. Na época, eu estava com 35 anos, e aquela história, uma vida inteira achando que você era ninguém, que você não tinha valor, e aí com 35 anos você olha os seus filhos crescendo, você olha para o seu estado de vida... 35 é 5 anos atrás, né? 5 anos atrás. Né? Você olha para aquele estado de vida e você diz assim, eu quero uma coisa melhor para os meus filhos. E até eu decidir que eu queria fazer algo melhor para os meus filhos, eu não tinha energia. Porque eu não tinha energia para fazer para mim. Então, o grande segredo de estar sempre em mudança é a vida de quem que eu vou melhorar. E eu não tinha outra alternativa. Eu tinha feito um trato com os meus filhos para estudar psicologia. Eles tiveram que se abdicar de muitas coisas. Eles tiveram um sacrifício dele para que eu fizesse psicologia, para que eu pudesse pagar meu curso de psicologia. Então, naquele momento, eu só tinha uma coisa na vida. Eu tinha que dar certo. E já não era mais por mim. Era para os meus filhos. E hoje estão todos casados, bem-sucedidos. E eu estava conversando hoje de manhã com a minha filha, né? Falei assim, eu estou meio sem motivo. Né? Vocês não precisam de mais nada. Dá um metro. Né? Eu estou meio sem motivo. Tem que ser pela gente, né, Sandra? Por isso que a gente tem que tentar encontrar um motivo por mim. Sim. Porque quando eu faço pelo outro, chega uma hora que eu não preciso mais fazer pelo outro. Mas quando é para mim, é por mim, né? então, por mim. Então, o que faz bem para a sua alma, para você, porque naquele momento estava a satisfação dos filhos. E agora a busca qual é a minha satisfação? E a minha satisfação agora é ajudar pessoas, né, a mudarem a sua história, a transformar a sua história, porque tem toda uma história de transformação que eu passei e isso não pode mais ficar. Sim. Então, agora realmente reconhecer isso que você perguntou. Quantas pessoas foram impactadas? Opa, vamos falar disso para as pessoas, vamos trazer isso para as pessoas, e vocês estão sendo a abertura, né? Para a gente mostrar esse trabalho, isso realmente que move a minha alma. Porque se eu não estiver na frente, nesse sentido de abrindo essas possibilidades, é como se o sentido da vida acabasse, porque é isso que me traz sentido para a vida. Então, se eu quero continuar mudando, se eu quero transformar, eu preciso... Qual o sentido dessa mudança? Propósito. Qual o propósito dessa mudança? Sim. Quem vai ser impactado com a minha mudança? Então, não é para mim, para o que me faz bem, por isso que é de forma egoística, amar ao próximo como a si mesmo. Sim. Né? Então, é egoísta. Eu vou fazer para o outro... Mas porque isso faz bem para mim. Porque isso traz vitalidade para mim. Então, para estar mudando, eu preciso saber o que faz bem para mim, que vai impactar a vida do outro. E aí não tem parada. Porque eu falo aí, são 20 anos neste trabalho e não teve queda. Eu não tive nenhum momento, né, que eu possa dizer assim, olha, eu fali, eu quebrei, não deu certo. Não tem como você falir, não tem como você quebrar quando você está no seu propósito. Ô, Sandra, eu acho tão interessante porque eu estava aqui pensando, você disse que essas técnicas mudaram a sua vida e daí agora a sua missão, o seu objetivo é mudar a vida das pessoas, né? Ela comentou da ansiedade.
que eu busquei pelo pânico, pela Sim. ansiedade, e eu tenho, assim, quase certeza de que hoje os pacientes que te procuram são para tratar a ansiedade. Sim. E eu procurei porque eu estava num momento muito depressivo, assim, eu estava entrando em depressão, porque eu não conseguia sair daquilo, né? Profissionalmente e tudo. E eu atendo, nossa, o que vem de pacientes com depressão, com problemas, assim, Sim. de estacionar. Se e colocar em agora ação, eu não né? sei, eu preciso ter atitude, eu Um preciso grau de ter ação, empatia eu muito preciso... forte, né? Então, aí você, quando você se identifica também, né? Você já passou por isso. Sim. E se É o Vantuir está muito- indo é para muito essa área do interessante. marketing, qual é a grande transformação que está atraindo? Eu acho que, na verdade, houve um avanço por conta de deixar a procrastinação para trás. Era a procrastinação que me deixava estagnado, que alguém te falou. Né? E lá eu descobri o porquê. E aí toda vez que eu me vejo protelando alguma coisa, deixando, isso aqui tem um tempinho, eu faço depois. Por que eu estou fazendo isso? Né? E aí vem a consciência dos meus traumas do passado, o que eu estou esperando, né? O que teve lá atrás. E eu falo, não, agora é comigo. E aí vai e faz. E o simples fato de você fazer, mais ou menos o que você falou da clínica. Vou fazer. E aí entra no propósito. A partir do momento que você fala vou fazer, já é o seu propósito. Vou fazer porque eu Você já quero se isso, colocou porque vai em ação. mudar. Se coloca em ação, exatamente. E é onde eu começo a escalar. Comecei a escalar meu negócio, né? A partir disso. Deixa pra trás essas coisinhas. Vamos pra frente. Sim. O mundo é nosso, né? Exato. O mundo está aí para ser desfrutado, aproveitado, né? Eu estava falando ontem na mentoria para as pessoas sobre temperamentos, né? E o mundo ele está aí para você aproveitar de tudo que ele tem e não se fixar neles. Então, o que nós não podemos é estar preso aos benefícios que o mundo nos oferece. Então, os benefícios que estão aí estão para nos satisfazer, para trazer para a gente diversão, vitalidade, crescimento. Mas cada vez que a gente agarra em um desses benefícios, porque às vezes a gente fica presos ou em benefícios ou em dores. E tanto um quanto o outro impede você de crescer. Então, o grande segredo, né, para a gente viver um propósito é viver. É estar na vida. É avançar sempre. É sempre encontrar um para-quê maior. Para onde você está indo? Qual a direção que você está indo? Porque o nosso corpo, né, nós somos corpo e alma. O nosso corpo, ele quer os prazeres desse mundo. E está tudo certo. Eu quero comer bem, eu quero vestir bem, eu quero diversão, eu quero passeios, eu quero sucesso financeiro. E algum problema nisso? Nenhum. Nenhum. Só que isso é passageiro. Né? E se ele é passageiro, é para aproveitar. Eu passo por essas possibilidades. Agora, o desejo da alma, ele é um só. Você tem um desejo só. E esse desejo da alma se chama plenitude. Eu quero ser pleno. Eu quero alcançar... A alma só quer plenitude. Como você vai alcançar a plenitude? Ela diz assim, olha, você pode ser multimilionário, você pode ser um excelente profissional, você pode ser uma pessoa altamente divertida. Então, como você vai viver a plenitude da sua alma essa permissão que você dá para usufruir do que o mundo te oferece, para desfrutar disso. Quem disse isso num relato muito pequeno, né? Muito curto, foi Jesus, né? Eu vim para que todos tenham vida, algumas traduções, vida plenamente ou vida em abundância. Exato.
para se aproveitar disso. A alma só quer ser abundante. E o mundo está aí para a gente desfrutar dessa abundância. Então, se falta abundância, é porque você está preso em algum temperamento seu. Né? Ou você está melancólico, que você está ali no seu mundinho, ou você está um fleumático, não, um colérico, que raiva a todo vapor, ou você está como é que fala? Fugiu? Sanguíneo. Tá? O sanguíneo é o verdadeiro fogo de palha. Né? Ele está sempre começando e apagando. Né? O colérico, ele acende e não apaga nunca. Né? O fleumático, ele acende, mas não dura. Né? Ele dá aquela acendida, não dura, mas ele fica ali preso naquilo que acendeu. O famoso voo de galinha, né? Né? E o colérico, ele dá aquela acendida, perde o fogo, mas fica ali no trauma, revivendo aquele trauma anos após anos. E isso faz com que você não tenha a possibilidade de experimentar a vida na sua intensidade para viver a plenitude, para viver a abundância. E quando você vive o sentido da sua vida, todo o resto vem. Todo o resto aparece. Sim. Sandra, eu tenho uma pergunta a partir do que você falou, mais ou menos, de benefício e malefício do que a gente está vivendo. Como é que eu descubro, ou melhor, como é que as pessoas que estão assistindo, né, descobrem algo que você acha que é bom para você, que te faz bem, que você precisa largar porque aquilo te faz mal? A alma. Sentir mesmo. A alma sempre vai te dar a tonalidade. Porque, por exemplo, tem pessoas que têm como crença positiva ajudar os outros. Eu gosto de ajudar os outros. Só que ela vira escrava. E essa ajuda, ela não é uma ajuda que traz alegria. Ajudar os outros é algo ruim? Não vamos desmotivar ninguém a ajudar os outros. Sim. Mas, se ajudar os outros implica em me entristecer, está na hora de parar. Então, a tonalidade da sua essência, da sua alma, quando você deita a cabeça no travesseiro e você está pleno. Poxa, que dia maravilhoso foi hoje. Né? Você teve problemas, faltou dinheiro na conta, brigaram com você, bateram no seu carro, mas você deita e fala assim, nossa, cumpri meu propósito. Tal pessoa, olha quanto isso foi bom, olha a minha presença ali, como foi bacana. Então, embora eu tenha dificuldades... Apesar dos problemas... A minha alma não se abala. Sim. É o estado de paz, né? Porque diz que Jesus nos dá a paz, mas nos tira o sossego. Então, não significa que, olha, se Deus quiser, tudo vai dar certo na minha vida. Criança, não é assim. Terceiriza, né? Se Deus quiser, você vai ter muita aprovação para você querer. Porque o seu cérebro não quer. Tem que estar firme no propósito. Sim. O seu cérebro não quer. Nós gostamos do prazer imediato. Nós gostamos da comida farta. Nós gostamos do ambiente seguro. Algum problema nisso? Conflito. Né? E agora cada vez mais rápido, né? A gente quer mais rápido. A gente quer mais rápido. Não tem nenhum problema nisso. O que eu não posso é me prender. Quando você vê, você passou uma vida toda presa num hobby. Sim. Você passou a vida toda preso num serviço que você ama e você não viveu. Então, eu preciso desfrutar daquilo que o meu propósito traz para a vida. Se libertar, né? Se libertar. Sim. Ser livre. A verdade te liberta. Ser livre. E até pegando o gancho da Sandra, assim, acho que é importante para as pessoas que estão assistindo, né? Ela falou a questão do tempo. Então, quanto tempo você vai esperar para que algo aconteça e você decida mudar?
Quanto você pagaria para mudar? Né? Quanto você pagaria para não ter mais ansiedade? Então, o Workshop Nefesh, ele vem justamente para isso, né? Para abrir as portas e você falar, meu Deus, é isso? E uma coisa que eu observo é que há uma crescente em todos aqueles que passaram pelo processo. Sem dúvida. O desenvolvimento, ele é mágico. Eu acredito que tem algumas pessoas aqui que estão ouvindo isso e que podem, né, fazer um depoimento ali embaixo da mudança que teve na vida dele por passar por esse processo. Né? Porque aqueles que mudaram, nem que foi um pouquinho, ele transformou a história dele. Sim. E mudou as pessoas em volta também. Mudou todo mundo. E aí, quanto vale isso, né? Quanto isso, vale a transformação vale? da sua vida? Quanto vale o desprendimento, né? Fizeram uma pergunta aqui, algumas perguntas. Perguntaram se o workshop é religioso. Não. Não, Como é para vocês aí que fizeram? De forma alguma. O Nefesh é totalmente técnico. É um aprofundamento em si. É claro que isso envolve suas crenças e uma delas é a tua espiritualidade, mas o Nefesh não não tem cunho espiritual. Eu vejo isso, é a minha opinião. Sim. Não, exatamente. Eu não nego as minhas crenças e os meus valores, onde eles estão fundamentados. Né? E eu mostro a minha coerência nisso, mas eu respeito a coerência e a crença de cada um que vem ali. Até porque uma evolução, para ela ser duradoura, você tem que evoluir fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Envolve o campo da espiritualidade. Envolve. Né? Que não é da religiosidade. Que é diferente de religião. Né? É o quanto eu vou fazer essa conexão com algo maior do que eu mesmo. Né? Porque se eu não encontro essa essência da alma, e a essência da alma é buscar plenitude, e a plenitude não está em mim. A plenitude eu conquisto. Mas existe alguém que fornece essa plenitude. É o universo, é o sol, é a natureza, é Deus. É o Deus do seu coração. É o Deus do seu coração. O meu é o Yahvé, aquele que é. Né? Porque é aquilo que a gente estava falando. As coisas do mundo mudam. E se hoje tem um valor, amanhã não. As coisas além da minha essência, ela nunca muda. Sim. E a verdade está naquilo que nunca muda. Permanece, É constância. aquele que permanece constante. Tem mais alguma aí? A Mari Suzy mandou aqui, doutora Sandra, tem que vir para o estado de Mato Grosso do Sul. Já vai, viu, inclusive. Bora lá, nós vamos estar para lá em julho, não vamos, Cides? Talvez, né? Legal. Perguntaram aqui também quem que pode fazer o workshop Nefesh. Você. Tá Quem perguntando pode, por que gente? Quem pode? Você pode já fazer a inscrição, que todo mês nós temos um workshop Nefesh programado. Sim. E a questão do workshop também é bacana, porque hoje em dia a gente fala muito inteligência emocional, né? E você tem inteligência emocional para lidar com seus conflitos, com as divergências que acontecem no dia a dia. Então, se você busca isso, de se conhecer, workshop Nefesh. A gente só coloca um limite aí de idade, né? No mínimo aí uns 18 anos, né? Por conta da linguagem do workshop. Né? É uma linguagem para olhar para aquilo que não deu tão certo e encontrar a solução. 18 anos ele está começando a ter problema. Sandra, a minha turma era bem mista. É normal isso? Sim. Tinha gente nova, tinha gente de meia idade, Ah, tinha minha gente também mais foi. velha. Tem, é normal. Né? Porque o processo é individual. Cada um no seu tempo. É cada um no seu tempo, é cada um com não é um workshop Nefesh, não é um processo onde você vai lá dizer para a pessoa o que ela tem que fazer. Ah, você tem que caminhar desse jeito, você tem que construir isso assim. Esquece, eu não vou te dar conselho. A única coisa que eu não faço é dar conselho para ninguém. Não, você vai descobrir
o seu caminho no estado que você está, com as possibilidades que você tem naquele momento, e vai abrir, vai ter clareza. Né? Você vai ter clareza. Poxa, eu parei a minha vida por causa disso. Sim. Geralmente é um disso, né? Quando a gente olha até desanimador, fala, é isso? Isso que me travou na vida. Parecia um dragão. Né? É uma lagartixa. É assim que... Sim. Então, às vezes, o que nos assustou a vida inteira é uma lagartixa sem rabo e a gente está pensando que é um dragão. É. Dá licença que eu vou pegar um pouquinho d'água. Acho que outro ponto legal também é que, a Sandra, você sempre fala no início do Nefesh, né? Não fiquem com inveja do problema do amiguinho. Porque a gente é tão inconsciente, a gente olha e fala, nossa, eu tô aqui sofrendo por isso, mas olha a vida dele. E aí a gente se desmerece, né? Sim. E aí fica se comparando com os problemas, então não fica com esse pensamento, né, do amigo. Todo mundo tem solução, todo mundo tem... E parece que a gente é forjado na dor, né? Que nem você estava falando, que você atrai as pessoas depressivas, você atrai, né, os ansiosos. A minha dor de origem foi falta de informação. Então, eu passei praticamente 14 anos da minha vida acreditando ser culpada de uma coisa que não fazia sentido para a idade. Que culpa tem uma criança de 4 anos, seja lá o que for que ela fez. Seja lá o que for. Sim. Não vamos entrar no mérito de qual é o drama. Que culpa esse ser humano pode ter? Nenhum. Mas a falta de informação do que eu tinha feito, sabe aquela história? Não, isso é normal, acontece. Não me deram essa informação. Por não me darem essa informação, eu travei 18 anos da minha vida. Eu fiquei ali presa nessa dor. Então, hoje, qual é o meu ouro? Dar informação. Sim. Esse é o meu ouro. Mas foi forjado na dor. Né? Então, se você tem uma dor, você tem um ouro aí para reluzir. Sim. Não espere. Bem, Esses dias eu até me dei um... Sabe? Tô fazendo uma pós em neuroaprendizagem. E aí eu tava vendo lá os dados da OMS falando da expectativa de vida. 77 anos. Eu comecei a fazer as contas, né? 30, 40. Falei, o quê? Quanto falta? Quanto falta pra mim morrer, gente? O que eu tô fazendo? O que eu vou deixar? Então, às vezes, a pessoa fica estagnada, né? Então, quanto tempo você ainda tem? O que você quer deixar? Como você quer ser lembrada? Até uma pergunta, Sandra. Como você quer ser lembrada? Pois é, essa é uma pergunta boa. Mas antes de eu responder essa pergunta, como eu quero ser lembrada, essa expectativa de vida. Então, se nós formos para essa expectativa de 77, gente, eu tenho 20 anos de Nefesh, não tenho 20 de vida. Então, vem logo, tá? Vem logo para o workshop, que o tempo está curto, por essa expectativa que é biológica. Isso. Que é fisiológica. Tá? Só que vocês sabiam que a nossa constituição fisiológica, biológica e emocional nos permite viver até 140 anos. Quer dizer, é o dobro. Sim. Então, se você preferir acreditar Você no tem 100 biológico... anos ainda, Sandra? Eu tenho 100 ainda. Vai mudar pra Índia, vai desenvolver o pessoal lá. Então, se você quiser viver desse mundo biológico, você tem 70 anos de vida. Sim. Mas se você quiser começar agora o processo de transformação emocional, espiritual, psicológico, você tem aí mais 70 de lambuja. Por isso que a gente precisa se desenvolver, né? Precisa se desenvolver. Então, você só não vai viver 140 anos porque você não acredita que pode. Você não acredita que tem físico. Você não acredita que tem saúde. Você não acredita que vai ter dinheiro para viver 170 anos. Tem gente que faz conta e vai ter que viver até meia-noite. Exato. O 77 é o teto? O 77 é o teto biológico. Tá? Mas se você desprender dessa crença biológica, desse teto, e se abrir para o que a sua mente pode fazer,
E o que você pode conquistar, 140, Sim. Na Índia pouco. diz que existem, né, pessoas assim. sim, as que acreditam. 140, 160. As que acreditam, as que são felizes. O Alcides diz que vai viver 140. Ai, Jesus, misericórdia. Mas ele garante que vai viver 140. O Alcides tem quanto ainda? Falta 100 para ele ainda também? Falta 100 também. E eu acho que eu quero ser reconhecida assim como uma pessoa que foi capaz de projetar vidas, transformar vidas. Não, e uma coisa que me encanta muito quando eu vejo alguém ganhando o Prêmio Nobel da Paz. Né? Eu falo assim, gente, esse é um prêmio que eu gostaria de ter na vida. Né? Poder passar por essa vida sabendo que eu trouxe paz para a vida das pessoas. Sim. Trouxe plenitude para essas vidas. O mundo está caindo lá fora, mas aqui dentro está inteiro. Eu acho que é isso que eu quero proporcionar e dizer, poder que as pessoas olhem para mim ali naquele último dia e dizer assim, eu estou em paz, porque eu aprendi isso. Né? Eu acho que esse é o legado que eu gostaria de deixar para as pessoas. Ah, então eu vou falar agora, eu tô em paz. Estou cumprindo o legado, então. Tem mais alguma aí, Júnior? Tem bastante pessoas perguntando quando que vai ser o workshop. Não, o Workshop Nefest nesse mês é agora no final do mês. Não, no mês de abril. 27 de abril, né? Dia 27 de abril, né, no próximo mês, nós temos o Workshop Nefest. Mas nós estamos com um projeto, né, você que está ouvindo isso aqui depois de abril, né, entre em contato com a gente, porque praticamente todo mês nós vamos ter agora um processo do Workshop Nefest. Esse é a menina dos meus olhos, né? É nisso que eu quero gastar os meus 70, 100 anos de vida. Né? Vou estar num banquinho sentado, estimulando os novos a fazer as atividades. É isso. Fizeram uma pergunta para a Alexandra aqui também. O que é microfisioterapia? Ah, tá. A microfisioterapia é um tipo de terapia manual, é uma técnica que foi desenvolvida na França por fisioterapeutas e médicos e osteopatas, né? E a gente trabalha com uma palpação em pontos bem específicos do corpo, e nessa palpação a gente consegue identificar as fragilidades, as disfunções e os problemas que a pessoa tem, né? Então a gente consegue fazer a palpação nos pontos do sistema nervoso e trabalhar com as questões emocionais de ansiedade, depressão, insônia, e consegue estimular também, regular o funcionamento dos órgãos, liberar as tensões, dores, trata fibromialgia, enxaqueca. É um tratamento é um processo que une, né, o equilíbrio da parte física e emocional. Esse é um processo que eu gosto de fazer no mínimo 4 vezes no ano. Eu estou sempre fazendo a micro, né, para me autorregular. Lá nisso eu estou para marcar, para usar aquele capacetezinho. O capacete, né? Tem um também capacetezinho que ela aplica, fotobio, com gente. LED, né, para estimular o sistema nervoso. Para estimular o sistema nervoso, para ver se essa mente acelerada encontra os focos para fazer a mudança aí. Legal. E na micro, a gente, nesse toque, nessa palpação que a gente faz, a gente consegue identificar as disfunções que a pessoa tem e desde quando, porque dependendo do tecido que está bloqueado ali, você consegue saber se foi algo físico, emocional, tóxico, o que aconteceu para aquele tecido entrar em disfunção e em que momento que isso aconteceu, né? Então, tratam os bloqueios desde de vida fetal, infância, adolescência, vida adulta. E os traumas, e por isso que a gente trabalha ali no Nefest, né? A criança interior e os traumas já desde o início da vida, que são o que vai influenciar mais, né, Sandra? Sim. Sandra, você falou de mente acelerada. Vou fazer mais uma pergunta. Tem aparecido muitos casos de TDAH. Muitos, né? A gente vê aí em mídia social, principalmente.
tem aparecido vários profissionais que têm tratado sobre o assunto. Você falou de mente acelerada, foi o que eu lembrei. O que aconteceu com a criança? O que foi desenvolvido ao longo do tempo para ela desenvolver isso na vida adulta? Se nós observarmos o crescente do TDAH, ele acontece com o advento das mães e trabalhar fora. Então, o que aconteceu? As crianças, os bebês, eles perderam essa referência muito cedo, eles tiveram que soltar-se, né, da mãe muito antes do tempo que biologicamente nós estamos prontos para fazer isso, que é ali para os 3 anos de idade. E aí o que acontece com a criança? Quem tem criança vai entender isso. A mãe sai para trabalhar e deixa ali o bebê novinho, né? Às vezes 6 meses, às vezes 1 ano e meio. Então, a mãe sai para trabalhar. Quando ela volta, a criança está com raiva. A criança não quer a mãe. Está nervosa. Ela está nervosa. E aí a mãe ouve aquela história, nossa, enquanto você não estava aqui, estava tudo calmo, estava tudo tranquilo. Você chegou, ela está pondo a casa abaixo. Agitada. Está agitada. Por quê? Porque ela está com raiva de que você foi embora. Então, a criança ela tem que desenvolver um sistema liga e desliga, até que ela aprende que a mãe vai e volta. Então, o que ela tem que aprender? A mãe está indo, ela precisa desligar essa conexão com a mãe, para que ela fique tranquila. E ela precisa aprender a ligar essa conexão quando a mãe chega. Então, é por isso que um TDAH, ele não vê o elefante e enxerga em formiguinha. Porque ele enxerga o que ele quer. Ele se conecta com o que ele quer. Ele faz vínculo com o que ele quer. Isso não é um problema. Esses dias eu ouvi uma pessoa falando sobre TDAH e uma pessoa muito entendida no assunto, mas ela falou uma coisa que eu não concordo, que é um problema. TDAH não é um problema. TDAH é uma solução. Né? Você desenvolveu uma estratégia efetiva de ligar e desligar. Você conseguiu uma competência cerebral que agora você precisa aproveitar ela. Só que o que acontece? Cada vez que a mãe chega, eu preciso me vincular. Mas amanhã ela vai embora de novo. Então, o que um TDAH aprende na vida? A não se afeiçoar. Tá? Então, o que eu vou fazer? Olha, eu estou com você aqui, eu amo vocês, né? Eu amo a minha família, eu vivo plenamente aquilo. Você foi embora, eu nem lembro que você existe. Eu não sofro da sua ausência. E o TDAH, ele tem uma sensação de que ele não se vincula. Não, meu amigo, você só sabe se vincular com quem está com você. E isso é uma preciosidade. Para que a gente vai ficar sofrendo pelos que foram, se você tem uma competência de viver bem com o que estão? Tá? E aí começam a colocar na nossa cabeça que isso é problema, e é onde a sua mente acelera. Porque você precisa achar a solução para amar, você precisa achar a solução para ficar, e você não aproveita aquilo que você desenvolveu de competência. Então, o que eu preciso para aproveitar o ouro, já que sacanearam com a tua vida, te abandonaram, te deixaram sozinho, tem um ouro aí para ser explorado. Eu preciso reorganizar, ressignificar esse 0 aos 7 anos, que é isso que nós fazemos no workshop Nefesh. Você vai tirar o estresse que foi causado, não vai mudar a sua história, né? Como diz o Hus no final do fato, né? Do filme, né? O Hus diz, você está triste? Com o quê? Com o fato de não ter mudado nada. A gente não muda tudo. Né? Mas eu mudo como eu senti isso, como eu vivi isso. E quando você consegue fazer isso, a sua mente desacelera, e esse potencial que foi desenvolvido do liga-desliga, que foi o desenvolvido da conexão imediata, do foco no que eu quero, tá? Mas coloco na sua cabeça que você não tem foco. Não, você tem foco demais, você foca no que você quer.
Só aperfeiçoar. É só aperfeiçoar isso, é só desenvolver isso. E o grande segredo para fazer isso acontecer é passar a régua nessa primeira infância. Então, se alguém que está escutando isso aqui tem TDAH, workshop Nefesh nele. Vai mudar a sua história. A Samira Larcon falou assim, qual foi a transformação da Maria Amanda no workshop Nefesh? É para contar, Maria Amanda? A gente já bateu um papo sobre isso um pouco, né? Essa é uma pergunta cabulosa. Ela quer te expor, Maria Amanda. Ela quer. Ela quer te expor. Mas eu acredito que eu tenha tido uma transformação muito positiva, né? Da profissional que eu era, da filha que eu era, da mulher que eu era para que eu sou hoje, né? Então, hoje eu atendo... É igual eu falo, né? Eu estava tão limitada naquele espacinho que eu tinha da psicologia que eu não ia, e aí, sabe? É areia movediça. Então, hoje, eu atender Portugal, Itália, França, atender outros estados, para mim, isso é muito gratificante. A pessoa tem tantos profissionais ali, mas por que ela me procura? E aí, por que eu incomodo o CRP? Né? Aí fica essa coisa dentro de mim. Depois é bom sentir isso. Eu me sinto bem de estar onde eu estou, com a formação que eu estou, fazer parte do Instituto. Eu me lembro muito bem de quando você participou, e já que a Samira fez essa pergunta... E a Samira junto, né? eu vou sacanear ela porque ela estava junto. Né? E assim, muito interessante, porque vocês duas chegaram muito embotadas. Sim. Não foi uma embotada, foi as duas, num casulinho ali. Né? Então, você via ali alguém preso dentro de si. E, de repente, num instante, essas duas explodiram em alegria. E isso foi o que mais me marcou no workshop, na vida de vocês duas ali. Uhum. De repente, a gente pôde ver uma alegria que brotou dessas duas, que elas simplesmente contagiaram todos que estavam ali. Aí eu falava assim, menos! Né? Ainda bem que elas não ouviram. Né? Então, eu vejo que hoje vocês duas têm essa competência de explodir na vida das pessoas a alegria. Vocês têm isso nato, isso brota, né? Sim. É aquela coisa que quando a gente chega, as pessoas sabem que a gente chegou. Exatamente. A Alexandra chega quietinha, né? Mas tem uma força muito grande aí, né? Tem uma vitalidade muito grande que eu percebo que eu percebo muito na Alexandra, que ela tem uma força de luta. Né? Você não deixa... você tem essa força e quando o medo vem, você vai. Eu vou com medo. Você vai com medo mesmo, mas você vai. Eu não falo não. Eu não falo não. Você não quer ir, vem com... né? Vai empurrado. Não é que não tem medo, mas a gente vai. Tem que ir. E era muito legal quando você começava, que eu falava, vamos Alexandra, faz mas vai, Alexandra, vai. Será que é para mim? Será que é para mim? Vai, Alexandra, vai. Né? E eu vejo o quanto que essa força apareceu em você. Eu digo das duas, Vantuir, porque são anos que a gente acompanha que está ali junto. Você está chegando aqui agora. Eu tô caçula. Né? Você está caçulinha, você está chegando agora, mas deu para perceber ali no workshop Nefesh quanto você estava pronto para fazer a mudança. Né? Você realmente quis fazer isso. E é um processo de entrega, né, no Nefesh. Não dá para chegar lá também e achar que a Sandra vai colocar a mão assim. Né? A pessoa tem Eu não tenho varinha mágica. E é aquilo que você falou, é individual, né? Eu me entreguei, de fato. Quem faz isso, muda a história. Muda a história. A Sônia Bonadil falou assim, Sandra, fala um pouquinho sobre o alto índice de crianças autistas. Está crescendo, que eu acho que vem também um pouco desse isolamento, dessa falta de contato. Não é para as mães pegar um chicote aqui agora, e minha culpa, a minha máxima culpa, porque nós estamos num contexto mundial histórico, isso não vai voltar para trás. Nós precisamos aproveitar as competências que isso gera.
Por exemplo, na minha geração, os nossos pais não tinham nada. Era uma geração de ou você fazia por você ou você se lascava. Né? Eu sou uma geração que foi a geração que construiu riqueza, que saiu do completo zero. Do nada e construiu riqueza. E isso é uma habilidade que eu tenho no Instituto Nefesh, de fazer as pessoas saírem do zero e construírem a sua riqueza. Né? Foi isso que aconteceu comigo e é isso que eu consigo fazer com os outros. Então, não peguem o chicote, porque cada época é uma época. Então, quando nós estamos olhando para o TEA, né, que está crescendo numa velocidade muito grande, uma das características do TEA são abortos antes da criança ser concebida. Tá? Então, nós temos aí questões, às vezes, transgeracionais. Então, a gente não tem ideia do que pode significar uma pílula do dia seguinte. Sim. Né? Às vezes, um processo natural de aborto que acontece. Então, o TEA ele pode ter, sim, uma característica transgeracional. É uma possibilidade. Né? Ela pode ser vertical, né? Vertical, que são dos meus antepassados, pai, avós, e aí pode ter uma questão de segredos familiares. Né? Então, os segredos transgeracionais, eles vão aparecer ali nesse espectro. Por quê? Porque essa criança vai vir denunciar o que foi esquecido. Tá? Ou ela pode estar no horizontal, que são esses abortos que antecederam, pode ser uma possibilidade. E quando você libera esse estresse, você tem qualidade de vida. E eu digo isso porque eu já atendi pais e crianças com esse diagnóstico. Então, já teve crianças que veio pro processo que não iam em restaurantes, que os pais não conseguiam ter uma vida social, porque era simplesmente impossível essas crianças ficarem nesses ambientes. Né? E como essa era a maior dor desses pais, então eles vieram, olha, gente, nós passamos por 5 sessões. Olha como a terapia SNT ela é muito rápida, e eu vejo que eu tenho certeza que você vê isso também na micro, né? Quando você faz a liberação da micro, porque são conceitos que vêm da mesma raiz, tanto a terapia SNT como a microfisioterapia, ela está saindo da mesma árvore biológica. Você atua no inconsciente, né? Você limpa a memória que está inscrita no corpo da pessoa, que é 90%. O inconsciente. Que a micro faz isso, a memória no corpo, e a terapia SNT faz na memória límbica, no sistema límbico. Então, são processos complementares. Uhum. Então, quando esses pais vieram e nós trabalhamos, então, as questões de adaptação emocional, o que aconteceu com os pais, não era com a criança. Foi um processo que trabalhamos com os pais. Quando a mãe está disposta a fazer um processo de ressignificação da história da vida dela, há uma mudança efetiva no comportamento da criança. Né? E aí o que eu aconselho é terapia SNT para a mãe, dos dois, e microfisioterapia para a criança. Né? Porque a criança não tem como expressar. Você vai limpar a memória da cicatriz, a mãe vai reorganizar aquilo que vem, e dependendo do que aparece, né, desse sintoma, você pode detectar se isso vem da linhagem materna, se isso vem da linhagem paterna, e aí tem todo um trabalho que, se for transgeracional, para ser feito com a psicogenealogia. Então, o que... Sandra, dá para falar sobre carga transgeracional sem tratar de espiritualidade? Sim, a psicogenealogia trabalha isso. Tá. Né? Porque a gente vai ouvir muito de quebra de maldições. Então, o que a igreja chama de quebra de maldições, a ciência chama de genética, né? E a terapia SNC chama de repetições. E nós temos um modelo, um quadro,
que nós conseguimos detectar de onde vêm essas repetições, né, por meio da sua data de nascimento. Então, são fatores lógicos e fatores biológicos que trazem essa informação. E depois, como você vai lidar com isso? Se você for religioso, católico, você vai celebrar a missa. Ato simbólico. Né? Você vai fazer seus atos simbólicos. Né? Se você for espírita, você vai ter outras formas de fazer isso. Se você for ateu, você vai ter a sua forma. Você vai ter ali a compreensão. Você vai ter seu ritual para fazer aquilo. Precisa fazer ritual? Não. Precisa compreender a história. Consciência. Consciência, precisa de consciência. A informação te liberta, né? Não foi à toa que Jesus disse que a verdade liberta. Isso. Então você vai atrás da verdade. Qual é a verdade? Né? Ele não respondeu quando perguntaram. Né? Então qual é a verdade? A sua, criatura. É a sua. Sim. E qual a melhor forma de não passar esses traumas que a gente viveu, por exemplo, ou não fazer a criança passar? Nós estávamos conversando disso aqui no pais, início. antes, né? Olha. Como pais, como irmãos, como tios, enfim. Até alívio de tensão emocional nas crianças. Você só não vai passar aquilo que você soltou. Porque nós temos a transmissão genética e nós temos a transmissão epigenética. Porque se não fosse assim, nós teríamos que estar inventando a roda ainda. Né? Aquela história da migração dos pássaros. Né? Eles saem de um país, atravessam o oceano, procriam e quem volta é os filhos. Não volta nenhum que trouxe. Ué, como que eles sabem o caminho de volta? Se eles não passaram. Então, o mesmo... Está registrado. Está registrado. Está registrado onde? Na célula. Então, nós podemos, através da memória celular, encontrar informação, seja lá de que geração ela foi brotada. Incrível, né? É muito. Tá tudo dentro de você. Trabalha na... Está tudo dentro de você. Então, eu não preciso... Vem inscrito da família, né? Que está no meu corpo. O que eu trouxe. Então, eu não preciso de uma voz exterior, eu não preciso de uma sensibilidade extrasensorial. Bom, se vocês procurarem alguém com extrasensoriedade, não é comigo, vai em outro lugar. Né? Porque o que eu tenho é técnica. E eu consigo ler sua história. A partir da sua fala. Isso é verdade, viu? Ela olha para você... Sim. No rosto, Não ela é? identifica tudo. Você vai perguntar como é que ela sabe já. Mas isso é técnica, isso é ciência, isso não é voodoo, não é adivinhação, é científico. Então a gente pode aproveitar a ciência a nosso favor. Sim. Tem um hater aqui, no planeta Pop, falando que é mais um curso para palestrante ficar rico. Eu não disse para vocês no início, aquilo que a gente não consegue tocar, a gente duvida. Sim. Né? Eu desafio ele, vem, para ver se você encara. Se você encarar, pode vir, tua vaga está garantida. Mas é isso, né? Tudo tá dentro de nós. E a gente não é sozinho, né? Quantas pessoas vêm atrás da gente. Pai, mãe, filho, tataravó, avô, tio. E sabe que o impressionante, falando desse transgeracional aí, Vantuir, é o seguinte, 10 gerações, se você pegar 10 gerações sua, isso dá uma população mundial. É muita gente, né? Nas suas células. Então, é daí que vem o que eu interpreto, né, daquela fala de Jesus, não julgueis para não ser julgado, porque cada vez que você condena uma pessoa, cada vez que você condena uma atitude, cada vez que você tenta destruir o outro, você tem essa informação na sua célula. Você tem alguém do seu clã que fez aquilo. Então, se você está proclamando uma maldição, se você está proclamando uma desvalorização do outro, essa medida vai voltar e vai cair no seu colo.
Porque você está proclamando a maldição. Então, se você quer ter... Está jogando para frente também, né? E está jogando para frente, porque isso vai avançar. Então, a ciência diz que a genética ela passa até a 4ª geração, né? Sim, se você resolver. Porque é até a 4ª geração antes de você. Mas vai ser até a 4ª geração depois de você. E mais à frente ainda. Então, nós podemos estar trazendo informações celulares de Adão e Eva. Aí alguém vai falar assim, você está doida? Não, a ciência já descobriu que a mitocôndria veio de uma mulher no processo de desenvolvimento. Se é Eva, eu não sei, mas na Bíblia está escrito que é. Se o nome dela era Se esse... o nome dela era esse, eu não sei. Mas a ciência diz que a mitocôndria que desenvolveu a humanidade veio de uma mulher. Então, você tem toda essa informação, você tem tudo isso aí dentro de você. Então, quer mudar a sua vida? Para de comer a maçã. É. Né? Então, a maçã que foi oferecida no Jardim do Éden foi a maçã do conhecimento do bem e do mal. O que é isso? O julgamento. Você está certo, você está errado. Então, quando eu mordo essa maçã, quando eu quero dizer para a vida do outro o que é bom e o que é ruim na vida dele, eu estou atraindo para a minha vida aquela condenação. Então, toda crítica é uma autocrítica, toda condenação é uma autocondenação. Então, se eu não posso abençoar, cala a boca. E aconselhar entra em julgamento, Sandra? Conselho, se fosse bom, a gente vendia, né? É dar pitaco mesmo, é julgamento. É né? julgamento. Porque eu sou um bom conselheiro para mim. E eu devia me escutar mais. Porque eu tenho as respostas para a minha vida. Eu não tenho para a sua. Para a sua eu tenho perguntas. E falar para o outro é uma forma de estar aqui, né? Se escutando. Então, quando eu tenho um bom conselho, anote. E toma. Toma o remédio. Não. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Né? A hora passou. Passou rápido. Passou, rápido. tá vendo? É tão gostoso. Né? Minha gratidão, imensa gratidão por vocês colaborarem, trazendo a história de vocês, falando da experiência de vocês, porque eu acredito que é assim que a gente pode transformar a vida das pessoas quando elas descobrirem que existem possibilidades. Sim. Certamente ainda fica uma pergunta, né? A gente conversou aqui por um tempão, mas e aí, o que faz um Nefesh, né? E é muito difícil a gente contar ainda assim. Você falou do processo, a pessoa, né? Vários traumas, se você acha que você está estagnado, se você acha que você está com limitações, mas é fazendo o Nefesh que você vai... Porque eu fui lá para uma coisa, cheguei lá, descobri essa coisa e mais 10. Né? E é lá nesse processo que a gente descobre. Não tem como você criar uma expectativa também. É fazendo o Nefesh. O bloqueio ele está em camadas, né? Então você vai trabalhando e vai tirando essas camadas. E sempre tem coisa para trabalhar, a gente não está pronto, né? Sim. Então Tem que buscar sempre. Tem umas frases que as pessoas dizem que me marcaram em cada Nefesh, sempre tem uma. Uma foi assim, o Nefesh é a arte de você descobrir os problemas que você não sabia que tinha. Né? Aí tem um outro que diz assim, Jesus Cristo é o caminho, Nefesh é o pedágio. Então, às vezes, tem algumas tirinhas, né, que o pessoal dizem. Qual seria a de vocês? Quando eu penso no workshop, para mim só vem a palavra liberdade, porque para mim foi libertador e transformador na minha vida, né? Então eu agradeço muito pela oportunidade até de estar aqui, contribuir um pouco, né? Para vocês, para mim, para as pessoas que estão assistindo. Legal. Essa troca a gente sempre aprende, né? Sempre. Para mim foi uma transformação também muito grande. Para mim o Nefesh é uma... Vou usar a palavra errada, né? Mas é
a armada que a gente dá. Eu ia falar que o Nefesh é uma armação, mas não cai bem, né? Mas É você... aquela aranha armadeira. Mas é você se armar mesmo contra os seus próprios traumas. É você ir quebrando aquilo. E é legal que você toma consciência de si. Por exemplo, eu tive vários insights aqui de comportamento, aqui na nossa conversa, né? De comportamentos que eu tenho ou de coisas que eu vivo, que já cortei aqui também. Mas é por quê? Porque lá eu aprendi a tomar essa consciência, né? Sim. Foi no Nefesh que eu aprendi isso. Porque senão eu tava aqui assim ainda. Né? Gente, obrigada. 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 Eu que agradeço. Eu espero que esse seja o primeiro de muitas outras oportunidades. Quero ainda um bate-papo com você da Micro, um bate-papo com você certeza. exclusivo do que nós fizemos com a psicologia, né? E Vantuir, tô de olho no C no marketing. Vamos nessa. Vamos nessa? Vamos nessa. Tô aqui, ó, mirando você, cara. Eu vou te acertar. Obrigado, Sandra. Obrigada, tá? Um Valeu. abraço.